Eu quero saudar os irmãos em Cristo Jesus com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Irmãos, estamos aqui hoje, domingo, dia 10 de maio de 2020, Dia das Mães. Já quero desejar aí um feliz Dia das Mães para todas as mães e falar como Ana falou lá em 1 Samuel, por esta menina orava eu na semana passada. Os irmãos lembram que a nossa live foi no sábado, não é? Porque domingo a bebê estava aí prevista para ser induzida ao seu nascimento. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, faz já o 8º dia de nascimento da irmã Ayla, a mais nova crente aí da nossa igreja. Crente, modo de falar, porque a palavra de Deus fala que é mais pra frente, né? Agora é uma criança inocente, recém-nascida. Mais pra frente, quando pegar sua maturidade, que ela ter a capacidade de crer e aí se batizar e se tornar realmente um membro da nossa igreja. Mas quero agradecer aos irmãos que oraram, sabiam da gravidez da minha esposa. E aqui está, essa bebê linda, maravilhosa. E vem bem a calhar eu trazer ela aqui a apresentação para os irmãos, sendo hoje o seu 8º dia de vida, porque nós vamos entrar no assunto hoje da Escola Bíblica Dominical, que fala justamente do que deveria acontecer com uma criança no seu 8º dia de vida, porém do sexo masculino, né? Um rapazinho, um menininho. Já vamos explicar que é a circuncisão acontecendo aí com os meninos de 8 dias de vida. Eu só trouxe essa referência para minha filha para mostrar o tamanho, né? 46 centímetros, 3 quilos 110, e durante desde Abraão até os dias de hoje, uma criança nesse estado, 8º dia de vida, tendo que fazer aí uma cirurgia chamada circuncisão. Amém? Já quero devolvê-la para minha filha mais velha, para nós começarmos a nossa aula. Dá tchau, Ayla. Coisa linda, irmãos. É bênção de Deus. Amém? Já estão conosco aí a Marlene Santos, a José Júnior, Caroline. Um abraço a todos, a paz do Senhor para os irmãos. Então, irmãos, já quero fazer também menção, né, e agradecer a visita de 2 anjos aqui em casa ontem, pastor Fernando Trindade Barros e presbítero Ederson Fequeté. Os dois estiveram aqui na minha casa, porque na Assembleia de Deus aqui em Sorocaba, Ministério Belém, a Santa Ceia nas igrejas locais é realizada no 2º sábado de cada mês. E pela minha esposa, né, que também participa da comunhão da igreja e está no seu resguardo nesse período de dieta, a igreja achou por bem, né, fazer a visita, conhecer a criança e ao mesmo tempo servir a ceia para que minha esposa não estivesse saindo de casa nesse momento, primeiramente pela pandemia e depois pelo seu estado pós-natal. E o pastor Fernando e o presbítero Edinho estiveram aqui em casa. Já agradeço aos irmãos e ceamos aqui no momento maravilhoso, comunhão dentro de casa. E mesmo tendo, né, feito a gravação que está no YouTube, já quero deixar para os irmãos aí o novo canal que nós fizemos. O canal ele tem por título Está Escrito, canal Está Escrito,
porções da palavra de Deus. Por que o nome está escrito? Porque nós vamos trabalhar com o original grego, né? Está escrito na forma grega. Nós temos a Bíblia nesse idioma e vamos trazer revelações da palavra de Deus sobre a Bíblia, utilizando aí os verbetes conforme aparecem no dicionário léxico grego do Novo Testamento. Está assim muito profundo, um estudo muito maravilhoso. Eu mesmo tenho me encantado muito com as revelações que o Espírito Santo deixou na vida do apóstolo Paulo para escrever a carta aos Efésios. E estão aqui também, irmãos, a Adriana Lara, bom dia, minha cunhada Gabriela. À medida que os irmãos vão entrando, nós vamos acenando e fazendo menção do nome de vocês. Então, esse canal está escrito, já vou deixar aqui o link para os irmãos entrarem, para que nós possamos estudar mais profundamente a Palavra de Deus, a revista da Escola Bíblica Dominical, conforme aparece aí na CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E a lição, desse trimestre, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E mesmo tendo feito a gravação dentro do canal, o pastor Fernando pediu para continuarmos com a live no domingo de manhã, 10h30, porque ele mesmo falou que muitos irmãos aí têm assistido e tem sido uma bênção para a vida dos nossos ouvintes. Muitas vezes, talvez nós não sabemos que as pessoas têm assistido e isso tem sido de edificação para suas vidas. Principalmente agora, com o confinamento, com o isolamento social, uma palavra de alento, uma palavra de carinho, uma palavra de ânimo é importante para a vida das pessoas. E graças a Deus, através do estudo da palavra de Deus, nós conseguimos levar um pouco de consolo para a vida dos nossos ouvintes. Lucas Cauã, meu aluno, deixa eu acenar aqui para você. Um abraço. Então, irmãos, vamos falar sobre a lição de número 6. A condição dos gentios sem Deus. Os irmãos que estão acompanhando desde o início dessa live perceberam que eu trouxe aqui uma criança de 8 dias de vida, a minha mais nova filha, a minha quarta criança, a minha quarta filha. E com 8 dias de vida, sendo menino, e no caso nós sendo, por exemplo, judeus, precisaríamos fazer uma pequena cirurgia na criança, tiraria ali a sua fralda, tiraria a sua roupa, pegaria uma faca, uma tesoura, uma pedra que seja naquele tempo, e tiraria a carninha do órgão sexual da criança. Essa é a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, lá no capítulo 17 do livro de Gênesis. Vamos ler? Gênesis, no capítulo 17. Vamos entrar com esse assunto para mostrar qual é o objetivo dessa aula. Mostrar que a aliança do povo de Israel com Abraão seria a circuncisão, mas que isso não seria para os gentios. E quem são os gentios? Somos todos nós que não pertencemos ao povo de Israel, a todas as pessoas do mundo que não são judias, que não são israelitas. Gênesis, no capítulo 17, diz assim: sendo, pois, Abrão, o nome dele ainda era Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto,
e falou com ele, dizendo: quanto a mim, e Deus falou com ele, quanto a mim, eis o meu conserto. Conserto com S é consertar alguma coisa que está danificada. Conserto com C tem o conserto de estabelecer algo entre duas pessoas. Nós vemos, por exemplo, na música, que o concerto musical, porque existe alguém que toca, alguém que ouve. O concerto na Bíblia, com C também, é uma aliança entre duas pessoas. No caso, entre Deus e a pessoa que aqui no caso é o nosso patriarca Abrão, ou Abraão. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Através de Abrão veio Ismael e toda a nação árabe, todos os povos árabes vindo aí de Ismael, e Isaque também, que é filho de Sara, que é o filho da promessa, ela tendo aí com 90 anos de idade, o qual veio Esaú e Jacó. De Esaú vieram os edomitas e de Jacó veio o povo de Israel. E além desses dois, Ismael e Isaque, nós temos 6 filhos de Abraão com Quétura. Os midianitas, por exemplo, são os filhos de Abraão, no qual veio o Jetro, sogro de Moisés. Isso pela carne. Pela fé, porque Abraão creu, ele foi imputado isso como justiça, nós somos filhos de Abraão. Em Gênesis, no capítulo 12, fala que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Por quê, meus irmãos? Mateus capítulo 1 fala que livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Através de Davi, ele é rei. Através de Abraão, ele é judeu. Então Jesus ele veio da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi, como rei dos judeus. E se nós crermos em Jesus, nós somos chamados filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. E se nós temos fé, nós somos herdeiros das promessas que Deus fez com o patriarca Abraão. Ele chamou Abraão ali aos 75 anos de idade e quando foi a instituição da circuncisão, que é a aliança do povo de Israel com Deus, ele já tinha 99 anos. No ano seguinte, com 100 anos, Sara dá à luz a Isaque. Então são 25 anos de promessa. E as promessas de Deus foram feitas quando Abraão não tinha feito a circuncisão, que ele era incircunciso, assim como são os gentios. Por isso que Paulo fala em Efésios que não é pela circuncisão que nós herdamos as promessas ao nosso pai Abraão, mas sim por ele ter crido, e nós também cremos em Jesus Cristo, que é filho de Davi e filho de Abraão. Já quero acenar aqui para Kate, a paz de Deus, minha irmã da CCB, Congregação Cristã no Brasil, Carlos Eduardo, Milton César, Naldo dos Santos e Eliane Maria. Um abraço a todos vocês. Estamos aqui falando sobre alguns versículos da palavra de Deus que se encontram ali em Efésios no capítulo 2 e que fala da circuncisão. E por isso já adentrei aqui no capítulo 17 do livro de Gênesis, que fala quando o patriarca Abraão recebeu essa ordenança para que Deus tivesse a aliança com ele, e através da aliança, através desse selo, as promessas viriam na vida do velho patriarca. Gênesis capítulo 17, versículo 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Então, Abrão seria Ab, pai, no hebraico. Raam, tudo aquilo que é grande, né? Georão, que é o nome de um dos reis aí de 2 Reis. Georão significa Deus é grande. Gerão. Abrão, pai grande. E agora Abraão, que seria o novo nome de Abraão, significa pai de uma multidão de nações.
Porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Como falamos, o caso do rei Davi, e existe uma promessa na vida de Davi, que ele sempre teria um descendente para governar sobre a nação de Judá, até Siló, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e além de outros povos aos quais nós já denominamos aqui. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Eu te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Como assim, presbítero André, por eterna possessão? Nós vemos hoje, desde praticamente 80 anos atrás, 70 anos atrás, que em 1948, os judeus que estavam espalhados em torno do mundo, eles puderam se reunir naquela terra, a terra de Canaã, que é a terra prometida, e aquele pedaço de terra, que é o que estamos citando aqui, em 1948, através da ONU, na Organização das Nações Unidas, e também através do seu secretário-geral, que é um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, aquela terra ela foi instituída recentemente como o Estado da Nação de Israel. Então estamos falando de Abraão, que é 2000 anos antes de Cristo, que é aí 4000 anos atrás, e até hoje essa promessa ela se cumpre. Em 1967 também, houve uma guerra e Jerusalém passou a ser novamente a capital da nação de Israel. E existe um hino muito bonito em hebraico chamado Hatikvah, que significa esperança. E é um assunto que nós vamos abordar hoje também na aula Hatikvah. E te darei a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho seja circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, existe aí a aliança entre Deus e Abraão e a sua semente, a sua descendência, e o sinal dessa aliança é o corte na região genital masculina, que é a circuncisão. Hoje em dia, ela é conhecida como operação da fimose, E estudos médicos e clínicos falam que evita uma série de doenças. Então nós sabemos que a palavra de Deus, quando Deus ele dá as ordenanças para o povo, não somente com Adão, que foi o primeiro a receber as ordens divinas, mas passando por Noé, passando por Abraão, e tendo como ali a proeminência o patriarca Moisés, o qual escreve a lei. Tudo aquilo que Deus fala é uma questão cerimonial, é uma questão moral, é uma questão constitucional, mas também é uma questão de saúde. Quando nós vemos em Levítico, no capítulo 11, que Deus ele fala a respeito de animais que devem ou não se devem comer, é justamente uma questão para a saúde do povo judeu. E quando nós vemos aqui ele falando da circuncisão, além de ser um símbolo da aliança, além de ser um ato que o homem deveria fazer em respeito e em ato público de que ele aceita as orientações divinas, é uma questão sanitária também, é uma questão de saúde também. Vejamos o versículo 12. O filho de 8 dias, que como eu falei, hoje a minha filha ela faz aí os seus 8 dias de vida,
pois será circuncidado. Seria só para os rapazes, né, para os meninos. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então aqui fala que até mesmo estrangeiro, para ele se tornar na religião judia ou judaica, ele fazendo esse corte, essa operação, ele teria também todos os direitos de herdeiros de Abraão. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Mais para frente, irmãos, depois, né, na continuação do capítulo 17, fala da mudança do nome de Sarai para Sara, que era esposa e meia irmã de Abraão. E no versículo 23, Abraão já tinha um garoto, né, filho da serva de Sara, a Agar a egípcia, que tinha 13 anos de idade. E vamos ver o versículo 23. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, Isaque ainda não tinha nascido, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro. Por exemplo, Eliezer, que era damasceno, que era da Síria. O próprio Abraão, ele não era um judeu, ele não era um hebreu, ele era lá de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, um homem bem-sucedido, um homem que era filho de Tera, que era um grande escultor de ídolos daquela época, tendo aí como irmãos Naor e Arã, um deles falecendo, né, e o próprio Abraão adotando o filho dele, que é Ló, né, então seria um filho adotivo, Ló. Depois ele teve um filho que não era da sua esposa, e sim da serva, que era Ismael, e mais para frente ele tendo o filho da esposa, que era Isaque. Mas Isaque nessa época não tinha nascido. E a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro. Todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Outras passagens bíblicas, irmãos, por exemplo, Abraão, Isaque, Jacó. Jacó teve 12 filhos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Benjamim e José. E de 4 mulheres, né? Que é a Lia, a Zilpa, a Bila e a Raquel. E a Lia, que é a primeira esposa, dada por Labão, o seu sogro, ela teve uma filha, que foi a Diná. E essa filha, quando Jacó estava saindo de Padã Arã, após o nascimento de José, Benjamim ainda não tinha nascido, eles se encontraram com o povo de Siquém, e o filho de Siquém, que é o próprio Siquém, né? O rei era o Ramó, e o filho Siquém, que era o príncipe dessa tribo de Siquém, ele se apaixonou por Diná, e não respeitou ali e acabou vilipendiando a moça. E os irmãos de pai e mãe de Diná, que são de Simeão e Levi, eles não queriam que houvesse ali uma aliança entre o povo de Israel e o povo de Siquém. Porque Jacó falou, se vocês se circuncidarem, nós podemos dar a Diná como esposa. Mas eles queriam vingança. E qual foi a vingança que eles fizeram? Vamos esperar a circuncisão. Os homens ficarão fracos e nós entraremos de noite na tribo e vamos matar todos os homens. Isso foi de grande vergonha para
para o povo de Israel. Tanto que Jacó ele fala, vamos fugir daqui, porque se os outros povos souberem o que nós fizemos, eles vão nos exterminar. E Raquel estava grávida e ela precisou fugir, e no meio dessa fuga acabou nascendo Benjamim, e por complicações no parto Raquel acabou morrendo. E vemos mais para frente também, meus irmãos, Davi, quando ele estava lutando contra Golias, e Golias aí com seus 3 metros de altura, sua lança, como uma lança de um grande eixo de um tecelão, ele fala, né, quando todos os israelitas ficaram com medo de lutar contra o gigante, Davi, em nome do Senhor dos Exércitos, ele se aproxima e ele fala, e Golias fala, porventura não existe homem em Israel para lutar comigo? Vocês me trouxeram uma criança com paus e pedras, que Davi tinha ali a sua funda. E Davi ele fala, quem é você, incircunciso, que vem afrontando o povo de Deus? Então, o incircunciso acabou até se tornando vamos dizer, hoje em dia um bullying, uma chacota para aquele que não, um desprezo, né? E como a circuncisão estava ligada a um povo, seria até mesmo uma questão de racismo você xingar uma pessoa de incircunciso, porque você percebe que essa pessoa não tinha os direitos que o povo de Deus tinha naquela época. Jesus também, no 8º dia, foi circuncidado. Paulo fala em Filipenses capítulo 3 que ele foi circuncidado no 8º dia. E até hoje, né, os judeus, eles têm eles chamam de garantia. Mas nós sabemos que a nossa garantia hoje não está na carne, não está na operação, mas está no interior, crendo. Jeremias capítulo 4, versículo 4, ele fala que não é para circuncidar a sua carne, não que ele estivesse proibindo, mas que não fosse apenas por ali a garantia, mas sim circuncidando a carne do vosso coração, falando espiritualmente, que seria o quê? Retirar o pecado, retirar a maldade, retirar a malícia no seu pensamento, das suas ações, nos seus sentimentos, né? Olha aqui Jeremias, capítulo 4 e versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor Jeová, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Então, tirar esse pedacinho de sobra no nosso coração, que é o pecado, é isso que Deus espera de cada um de nós. Me lembrei agora, irmãos, de uma história bíblica também, que fala que Saul, ele queria arrumar esposas, né, maridos para suas filhas, o qual daria na guerra entre israelitas e filisteus, a quem seria dada como esposa sua filha para quem lutasse contra o gigante. E Davi lutou, mas quando ele foi receber ali a sua esposa, a Merabe, Saul já tinha dado para Poitiel, que era um dos generais ali, querendo, né, arrumar confusão, porque já sabia que Davi seria ungido já foi ungido como rei, já tinha sido ungido como rei no seu lugar, e não no seu filho Jonatas. E querendo provocar, querendo causar a morte de Davi, falou, não, mas eu vou fazer outra aliança. Eu vou dar a minha filha, minha outra filha, a Mical, para que entrar no arraial dos filisteus e trouxer para mim 100 prepúcios, circuncidar 100 filisteus. E Davi fez o quê? Foi no arraial dos filisteus e trouxe 200 prepúcios para Saul e colocou ali aos seus pés. E Saul, percebendo que realmente Davi era um homem hábil na guerra e que estaria preparado para assumir o reinado após ele. Não é, irmãos? Vamos aqui ver os irmãos que estão conosco nessa aula bíblica. Cleiton,
Amanda, Pastor Rangel Júnior, a paz do Senhor, um homem que eu admiro muito pelos seus ensinamentos. Matheus Oliveira, Jonathan Cruz, Jonathan, meu aluno de Cabreúva, Maurício de Souza, um abraço, Elias Oliveira e Fabiano Faustino, grande cooperador aqui da Assembleia de Deus no Jardim Francine. Glórias a Deus pelas suas vidas, meus irmãos. A igreja eleita. Vamos fazer a leitura da Bíblica em classe, nessa lição do dia 10 de maio. E aos irmãos que estão entrando agora, a aula completa ela está no YouTube, no canal que nós criamos essa semana, que está escrito Porções da Palavra de Deus. Está escrito porque estamos estudando a Bíblia no grego, na versão Novo Testamento Grécia, 27ª edição, da Nestle Aland, que é uma Bíblia trilingüe, que eu tenho, que é o grego, que é o inglês, a Bíblia de St. James, e português na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Acompanhem lá, irmãos. Está escrito Porções da Palavra de Deus. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Textuário diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Ou seja, os judeus circuncidados chamando de incircuncisos os gentios. Mas não era simplesmente um modo de falar ou um modo de tratar. Todas as promessas que Deus fez a Abraão e o povo israelita, depois ele percebendo que o símbolo dessa aliança, do concerto, do pacto abraâmico e mosaico estava ali naquela operação, porque como nós lemos, a alma que não for circuncidada, essa será exterminada do povo de Deus para aquele tempo. E o versículo 12 diz assim: naquele tempo tínhamos 5 privações. Primeiro, estávamos em Cristo. Horis, Cristo. Horis, no grego, significando a parte, isolado, separado. Estávamos em Cristo. Na aula da semana que vem, do dia 17, já estamos preparando a gravação, falando, que agora estamos em Cristo. Então, as bênçãos nós trataremos na semana que vem. Hoje, simplesmente, como nós não tínhamos acesso às bênçãos de Deus. E são 5 privações. A primeira, estávamos em Cristo. Segundo, separados da comunidade de Israel. E esses separados é uma palavrinha em grego que é apelothriomenoi, que também pode ser colocada como apalotrustai, que o separado significa alienado, significa o desconhecido, quem não sabe de tudo isso. E os gentios, a maioria, não sabia das promessas de Deus, e são aqueles que estavam mais próximos e ligados ao próprio povo de Israel. E nós vemos, o próprio Jesus ele fala que na época de Elias, quem recebeu foi a viúva de Sarepta. Na época de Abraão foi o Sírio, o Eliezer. Na época de Salomão foi o Hirão, rei de Tiro, fenício. E tantos outros que eram gentios e que estavam ligados. Quando o povo de Israel ele sai ali do Egito para tomar como posse, como herança a terra de Canaã, existia um vulgo, ou seja, muitas pessoas egípcias seguiram o povo de Israel. Só que para seguir tinha que ser circuncidado e fazer parte da aliança. Então muitos ali obedeceram. E nós vemos Paulo, por exemplo, pregando no Areópago em Atenas, muitos gregos dando crédito àquela palavra. Nós vemos, por exemplo, falando aqui da cidade de Éfeso, na Turquia, antigamente na Ásia Menor, principalmente 3 gregos, que falaremos aí na semana que vem. Timóteo, que
Paulo colocou como bispo em Éfeso, Tíquico, que saía de Éfeso e ia para Roma, onde Paulo escreveu a carta aos Efésios, levando essa carta circular, e Trófimo, que era um efésio e que Paulo havia circuncidado, não porque ele acreditava na circuncisão e que ela fosse importante para os gentios, mas ele mesmo se purificou, circuncidou Trófimo e foram para Jerusalém, em Atos no capítulo 21. Então, irmãos, nós temos aí 3 cidadãos ligados, né, a Éfeso, a cidade Éfeso, uma cidade de cultura helênica, uma cultura grega, que já estavam aí, de certa forma, ligadas à comunidade de Israel. Só que nós não estávamos. Então, primeiramente, era sem Cristo, depois era separado da comunidade de Israel, éramos gentios na carne, depois estranhos aos concertos da promessa, e a palavrinha grega para estranhos é xenos, onde hoje nós temos a xenofobia, que é a aversão, o ódio ao outro povo, ao estranho, xenofobia, aos concertos, né? Concertos é o diatekon, que é a aliança. Nós temos a Kainé diateke, que é a nova aliança, que é o Novo Testamento através do sangue de Jesus Cristo. Não tendo esperança, e no vídeo nós colocamos que a esperança, ela não é somente para esse mundo. Pelo contrário, é aquilo que vai acontecer com a humanidade quando ela morre. E citamos aí 2 principais filósofos, que é o Epicuro, de Samos, que ele fala que assim como o corpo morre, a alma também se desintegra. E Sócrates, que não era politeísta, assim como os demais gregos, não era ateu, ele acreditava numa divindade particular, porém, olha só, essa divindade era chamada de Dêmon, ou Demônion, que seria um deus único que levaria essa alma para o Hades, para a habitação dos mortos. E ali a alma seria julgada. E teriam outros seres, outros espíritos que voltariam com um destino pós a morte. E Sócrates, que ele traz um efeito moral na questão de acreditar na vida após a morte, que ele fala que seria tão vantajoso para os desonestos, porque se não existisse a vida após a morte, nós poderíamos fazer o que quiséssemos em vida, que não teria um peso logo após o nosso funeral, né? A passagem. Então, irmãos, acreditamos sim na vida após a morte, acreditamos que existem apenas 2 caminhos, o céu e o inferno, acreditamos que o céu será um lugar de espera, porque nós ficaremos 7 anos nos céus, até descer com Cristo e habitarmos aqui na terra por 1000 anos, que é o período milenial, né, a partir de Jerusalém, e aí os novos céus e a nova terra, aliás, o céu e a terra antigos, eles, Daniele, um abraço, o céu e a terra de hoje, eles serão, Pedro ele fala que serão derretidos como fogo. Isaías 34 fala que eles ficarão num lugar como memorial para lembrarmos de toda a iniquidade, né, que foi feita aí na nossa geração, na geração adâmica. E o céu ele vai se derreter. O inferno ele vai ser jogado no lago de fogo, tormento eterno. E acreditamos sim que aquilo que nós fizermos não é as nossas obras, não são as obras que vão nos salvar. É crer em Cristo, né? Só que as obras, elas refletem aquilo que nós acreditamos. E que as nossas obras, a palavra de Deus fala, elas possam refletir, elas possam levar as pessoas a glorificar a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Então, essa é a esperança. E Sócrates, ele fala da imortalidade da alma. Só que vem Jesus Cristo dizendo, na plenitude dos tempos, como seria realmente, né? Ele fala do rico e do Lázaro, que o rico, ele gozava de bens materiais e Lázaro sofria ali com as suas chagas, e os cães vinham lamber as suas feridas. E os dois morrem,
o rico é sepultado e Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão. E existe um grande abismo, por isso que nós não acreditamos no purgatório, na purificação após a morte, ela tem que ser feita em vida. E acreditamos também que isso não é uma parábola, mas é um acontecimento que Jesus narrou ali no Evangelho de Lucas. E quando o rico ele está atormentado, ele pede para Abraão para que Lázaro venha a molhar a ponta do dedo e refrescar a língua. Ele fala que quem está em um canto não pode ir para o outro e quem está no outro não pode ir para esse canto. Então ele fala que pelo menos então, eu tenho 5 irmãos lá na terra, que alguém possa ir lá e pregar para que eles possam acreditar. Daí Abraão fala, se eles têm a lei e os profetas. Daí fala, não, mas eles não vão acreditar. Mas que alguém ressuscite e vá. Então, infelizmente, ninguém pode fazer nada. Creia, meus irmãos. Creia e pratique as boas obras. Essa é a grande mensagem da aula de hoje. Porque nós temos acesso às promessas do Antigo Testamento. E que promessas maravilhosas. Esses dias eu estava assistindo ao pastor Antônio, ali da rádio 107.7, que lendo o Salmo 139, né, com o hino da Aline Barros também, falando sobre sonda-me, Senhor, e me conhece. Que salmo maravilhoso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nunca vi um justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Praga nenhuma chegará à sua tenda. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Todas essas bênçãos para o povo de Israel, se você crer em Cristo, elas vão fazer parte da sua vida também. Isso é maravilhoso. Crer em Cristo, descendente de Abraão, e hoje não precisamos circuncidar, mas através de Cristo, a chave, podemos abrir essa tão preciosa porta da esperança. 5 privações. Daniele, né? Preciso acenar aqui para ela. Estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança na vida futura. E Paulo ele fala que se esperarmos em Deus somente nesta vida, somos o mais miserável de todos os homens, mas isso não impede que nós nasçamos de novo. Jesus ele fala para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então que nós possamos ver o reino de Deus. E Lucas capítulo 17, Jesus ele fala para os seus discípulos, se alguém falar que Cristo está aqui, o reino de Deus está ali, não dê ouvidos, porque o reino de Deus já está entre nós, e nós possamos aproveitar a comunhão, um pedacinho do céu, quando nós estamos reunidos na igreja, no templo, quando nós estamos em casa adorando a Deus, quando nós estamos orando, lendo a palavra, buscando, ouvindo um hino, nós já estamos gozando o reino de Deus aqui na terra. Isso aqui já é bom, já é gostoso. Imagine no arrebatamento, quando estaremos frente a frente com Deus Pai, o Deus Filho e até mesmo o Espírito Santo, que ele já está habitando no meio de nós, não é? Como diz aí a palavra de Deus em João no capítulo 16, que se Jesus não fosse, o Espírito Santo, outro Consolador, não viria e não estaria conosco. O Espírito Santo está conosco, meus irmãos. Esse Espírito que o mundo não pode conhecer, mas nós conhecemos. E através dele, nós temos aí na nossa consciência o aconselhamento de Deus para que possamos fazer aquilo que é agradável ao Senhor, para que possamos conhecer, como diz Romanos no capítulo 12, versículo 2, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. A palavra sem Deus no grego é theos, ou ateós, que significa o mesmo que ateu, o mesmo que ímpio, o mesmo que iníquo. Se nós não temos Deus, nós somos entregues aos próprios deleites, às próprias inclinações da carne, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. A palavra de Deus fala que se nós somos amigos de Deus, somos inimigos do mundo. E se somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Quando fala de amigos do mundo, é aquilo que Paulo fala,
Romanos capítulo 12, versículo 1, que é para nós não nos conformarmos com as coisas deste mundo, não entrar, e é até interessante essa palavrinha grega que é esquematizai. Qual é o esquema do mundo? Você está dentro desse esquema do mundo ou dentro do esquema do reino de Deus? Sem Deus, né, o atheos, que é um prefixo de negação, e theos, que é Deus, em cosmos, no mundo. Paulo, ele quer dizer aqui, sem Deus no mundo, que não é que teremos Deus apenas na outra vida, na vida após a morte, ou na vida após o arrebatamento, quando estaremos diretamente com o Pai, mas já no mundo, hoje, nesse momento. Então, irmãos, as 5 privações que Paulo lhe fala. Daí no versículo 13, que é a aula que estamos aí preparando para a semana que vem, ele fala, mas agora, se você estava sem Deus, e aí nós vamos separar esse momento na semana que vem para conflitar com o versículo 12. Amém? Até estamos utilizando uma figura de linguagem, que é o paralelismo, muito usado pelos sábios judeus, principalmente por Salomão, quando escreve os provérbios, ele fala da antítese, do antagonismo, de uma coisa e o seu contrário. Provérbios está cheio disso, e Paulo, um grande fariseu, um grande homem de Deus, tanto judeu como cristão, ele trazendo para nós essas pérolas maravilhosas aí nos seus escritos. Romanos capítulo 4. Mateus Freitas, a paz do Senhor. Leonardo Santos, glórias a Deus pela vida aí dos irmãos. Romanos 4. E fosse, agora voltando, né, falando de Abraão, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, que são judeus, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão. Então, irmãos, aqui Paulo está falando que não é proibido a circuncisão, mas que ela é destinada àquele povo, ao povo judeu. E não são 2 povos, mas Paulo ele fala, e isso também é na semana que vem, que fala da parede da separação, que havia entre judeus e gentios, a inimizade, através da cruz, Cristo quebra essa parede da separação, né, que é o meson toikon. Meson é o meio e toikon é a parede, é o muro. Então Deus ele quebra essa parede através de Cristo, e hoje é um povo só composto por judeus e composto por gentios. E aqui, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também nós, que andamos nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Paulo ele quebra aqui essa forte opinião xenofóbica ou racista do povo judeu que acreditava nessa operação. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Quando o Maimônides, no século XII, na Idade Média, ele fala, ele é considerado o segundo Moisés pela tradição rabínica. Ele analisa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que são as 5 leis, que é a lei nos 5 livros, no Pentateuco, no hebraico, a Torá, né? E ali ele fala que o artigo 215 que é para o povo se circuncidar. Tudo bem, é dentro do Código Civil ou Judicial judaico. Não é o Código Moral que vamos estudar também na semana que vem. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Justiça da fé. De Kaiosines pisteos. De Kaiosines é justiça. É um termo, inclusive, encontramos ali em Aristóteles, na Ética Nicômaco. E a fé, né,
que é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a maior luta de Cristo no seu ministério terreno foi a fé dos judeus de sua época, que não acreditavam que ele era o Messias, o Filho de Deus. Tanto que o mataram por achar que ele estava blasfemando. Uma coisa que nós vamos ver na semana que vem também, a respeito do templo, que o templo é um edifício sagrado para os judeus. E Jesus ele fala: eu destruirei o templo e em 3 dias o reconstruirei. Ele estava falando da sua própria carne, porque o templo não é a parede, o templo é o nosso corpo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus, do Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo. Então, ele destruindo o templo em 3 dias, reedificando, ele falava da sua morte e da sua ressurreição. Cristo não é um suicida. Ele deu a sua vida para depois tornar a tomá-la. Em Efésios capítulo 2, que nós estamos estudando, fala que o próprio Deus, através do seu grande amor, através da sua infinita misericórdia, a primeira prova do poder de Deus foi ressuscitar Cristo entre os mortos. A segunda é colocar ele sobre todas as coisas. E a terceira, colocar ele sentado à sua direita, como nós vimos na semana passada, que no Oriente, na cultura oriental, você pôr alguém à sua direita, um rei, transformar essa pessoa em ter a mesma autoridade que esse rei tinha. Considerando nos dias de hoje um rei e uma rainha, como a nossa rainha Elizabeth na Inglaterra, o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, seria a pessoa que seria sentada à sua direita, que teria todo o poder político, todo o poder governamental, e a rainha colocando ali o primeiro-ministro à sua direita. E Deus, Pai, colocando Cristo à sua direita, dando a ele todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Cris Ramos, Milena, um abraço a vocês, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Versículo 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, ou seja, se a promessa foi apenas para o povo judeu e não temos acesso a ela, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então Paulo ele considera o seguinte em Romanos, que as promessas de Deus foram feitas na época da incircuncisão de Abraão. E só depois, 24 anos depois, 75 a 99 anos, é a época da peregrinação e a época das promessas no momento da circuncisão. E a aliança, o concerto, seria com a circuncisão. Foi nesse momento que ele recebeu as promessas. E depois foi feita a aliança. E nós estamos na época da promessa de Abraão. E deixemos a circuncisão para a aliança externa no corpo, na carne, para o povo israelita, para o povo judeu. E se nós acreditamos que apenas os da lei, apenas os judeus, eles são os herdeiros, nós não temos acesso, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, irmãos, nessa aula, nós esclarecemos de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Objetivos específicos: conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, ou seja, espiritualmente. Quando Deus fala com Moisés, ele fala que o povo de Israel, através da circuncisão, seria o povo que seria uma propriedade peculiar de Deus. E também, trazendo espiritualmente para a época de Paulo, quando ele fala para Éfeso, quem que era a autoridade máxima espiritual em Éfeso? Diana, ou Artemis. Como era a forma de adorar a essa deusa na mitologia grega? Através de orgias, através de práticas sexuais.
Professora Vivian, também um abraço. Que a paz do Senhor esteja convosco. E a questão sexual, na época de Paulo, era muito forte pelas hierodulós, pelas sacerdotisas, que praticavam ali os atos sexuais como forma de a semente, o sêmen, ser o símbolo da fertilidade. E nós já falamos também que as virgens que entravam no templo e praticavam ali o ato sexual, elas eram jogadas nas ruas, elas não tinham mais valor para a sociedade, muitas grávidas, então muitas dessas crianças não conheciam o pai. E aí Paulo ele fala que é o pai, né? Bendito seja o pai nosso, primeiramente de Cristo e depois do nosso pai. E aqui a circuncisão do nosso coração, ali no próprio órgão genital, espiritualmente falando, seria abstenha-se da imoralidade sexual, conforme está escrito em Atos capítulo 15. E a incircuncisão, que ela é feita simplesmente no nosso coração, das maldades, da inclinação da carne, da concupiscência que gera o pecado que gera a morte, conforme Tiago 1,15. Explicitar a antiga condição do gentio sem Deus e sem Cristo. Então, através de Cristo, nós teremos acesso às promessas do povo de Israel. Afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. E aí, no dia 17, na semana que vem, falaremos da reconciliação. Uma palavrinha aqui no grego, apokatalasso. Tem um significado, irmãos, tremendo. Vamos guardar isso para a próxima aula. Nós éramos chamados de incircuncisão. O conceito de circuncisão que nós já abordamos em Gênesis, no capítulo 17. O significado religioso, que é o combate à imoralidade sexual. E Atos capítulo 11, versículo 10. Aliás, Atos no capítulo 10. Pedro e Cornélio. Na gravação, nós falamos bastante desse assunto. Que Cornélio era um gentil. E ele era um homem justo, um homem que orava, um homem que ajudava o próximo. E Pedro, ele sobe ao telhado da sua casa lá em Jope, e Cornélio morando em Cesareia. Pedro sobe ao telhado e tem uma visão de um lençol baixado nas quatro pontas e uma variedade de animais, puros e impuros, de acordo com Levítico 11. E o anjo fala para ele, mata e come. Daí Pedro fala, como que eu poderia comer animal imundo? Daí o anjo fala, como você chama imundo aquilo que Deus já purificou? E aí, o que acontece? Lá em Cesareia, Cornélio tem uma visão e ele fala depois para os seus soldados para irem até Jope chamar Pedro. E ainda no telhado, o Espírito Santo conversa com Pedro e fala, existem aí alguns homens na porta da sua casa que eles vão te levar até Cesareia, mas não se preocupe, porque eu que os enviei. Porque a visão que Cornélio seria de que os soldados viriam para Jope levar Pedro. E aí, não precisa ter medo, Pedro, porque eu que o chamei até aqui. Quando Pedro desce e encontra aqueles homens, fala, aqui me tendes. O que vocês querem de mim? Daí Pedro recebe aqueles romanos na sua casa, ficam ali aquela noite. No dia seguinte eles partem para Cesareia, vão até Cornélio. Cornélio tem toda a sua família, todas as pessoas próximas ali, romanas, e Pedro levando também alguns irmãos judeus. Fala, viu, mas por que você me chamou? Você sabe que nós nem podemos conversar, que o judeu não pode comer com os gentios. E aí, Pedro, ele conta a visão, Cornélio conta a visão, ele prega e acontece um grande derramamento do Espírito Santo ali naquela casa de Cornélio. Glórias a Deus. E Pedro, ele vê aquelas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, os irmãos gentios falando em outra língua, os judeus que acompanhavam Pedro se admirando, achando que a promessa era só para os judeus, mas foi derramada. A promessa de Joel, capítulo 2, derramada para o povo gentio.
Pedro ele ordena que aquelas almas sejam batizadas nas águas. Em Atos capítulo 11, as pessoas sabendo disso, os judeus sabendo disso, falam: você comeu com gentios? O que é isso, Pedro? Está negando nossa raça? Está se misturando com aquela gentalha? Daí, Pedro ele conta aquela visão, conta tudo o que aconteceu. Em Atos capítulo 10, versículo 34, Pedro fala: entendi a visão dos animais puros e dos animais impuros, mas que o próprio Deus purificou. Então a promessa foi estendida também a nós, os gentios. Então, irmãos, esse é o significado religioso da circuncisão do nosso coração. Ezequiel Leite, um grande abraço, meu irmão. A circuncisão do coração, né, nós já lemos Jeremias capítulo 4, versículo 4, e também Gálatas 6 e 15, que Paulo ele fala que nem a circuncisão é alguma coisa, e nem a incircuncisão também é alguma coisa, mas aquele que é uma nova criatura. Porque já falamos, dos dois, Deus fez, Cristo fez através da cruz, através do seu sangue, um só povo. A circuncisão na nova aliança, acalorada discussão entre os judeus e os gentios, e vamos ler aqui Atos capítulo 15. Que quando Paulo ele volta para... Toda vez que Paulo prega e as pessoas aceitam Jesus, tinha um povo, algumas pessoas que eram judaizantes que falavam: que bom que vocês creram em Cristo, mas agora, irmãos, para completar a salvação é preciso que vocês sejam circuncidados. Vamos seguir a lei de Moisés. E Paulo ele fala, viu? Se vocês estão seguindo para achar que tem que ser salvo, tem que seguir a lei de Moisés, então não adiantava crer em Cristo. E aí quando Paulo fala: não pelas obras para que ninguém se glorie, a circuncisão é uma obra. A circuncisão, minha irmã, Deus abençoe, Feliz Dia das Mães, mãe aí do meu sobrinho, Wilson César, que o Senhor esteja conosco e que possamos aí, daqui a pouco, estarmos com a nossa mamãe. Atos capítulo 15, queridos. Depois, né, olha só. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E aí Efésios 2 e 8 fala o quê? Que a salvação vem pela fé, e ela é um dom gratuito de Deus, e que não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé. Paulo, irmãos, ele comprovando a sua nacionalidade judaica vindo da tribo de Benjamim. E Barnabé também comprovando a sua nacionalidade judaica vindo da tribo de Levi. Então nós temos aí um benjamita, e nós temos aí que durante toda a história do Antigo Testamento se destacou como uma tribo de guerreiros, e Barnabé de Levi, uma tribo de sacerdotes. Eles circuncidados, comprovando aí a sua cidadania judaica, falando que não era necessária a circuncisão para os gentios. E brigaram com aqueles judaizantes. Resolveu-se que Paulo, Barnabé, isso na igreja que eles congregavam. Qual a igreja que Paulo e Barnabé congregavam? Antioquia. Então eles falaram: não, Paulo e Barnabé, vocês estão brigando muito, essa causa aí não tem solução, é um impasse. Vou levar Paulo e Barnabé e alguns lá para Jerusalém, lá para a igreja sede, lá para a igreja mãe, onde o nosso pastor Tiago, filho da Virgem Maria, irmão aí de Jesus Cristo, é o pastor. Então, eles subiram a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E aí Paulo contando que as pessoas aceitavam Jesus, criam, e falando, né, da Bíblia, que esses dois cidadãos aí judeus, tanto o de Benjamim quanto o de Levi, Paulo e Barnabé, eles, mais do que qualquer outra pessoa na época, preparadíssimos para discutir a respeito da lei,
eles falando, né, que varões e irmãos, olha, e agora Pedro, que é outro judeu também. Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu, me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Nessa discussão, o próprio Pedro, que teve uma experiência gloriosa com Cornélio, lá no capítulo 10, aqui no capítulo 15, ele defendendo também a salvação dos gentios sem a necessidade da circuncisão. Então, Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, que mesmo na época de que Jesus estava vivo, não acreditava em Jesus, que ele era o Messias, mas quando nós vemos o livro chamado Sefer Matitiahu, que seria um original do Evangelho de Mateus em hebraico, existe uma passagem lá no último capítulo, que não tem na nossa versão, que fala que o próprio Jesus, ele se encontra com Tiago e fala que ele seria o que daria a sucessão na organização da igreja. Não Pedro, como alguns acreditam. Porque alguns falam que Pedro era o bispo de Roma, Pedro era o que daria a continuidade. Não, irmãos. Aqui nós vemos que Pedro, ele serviu como testemunha. Mas quem serviu como juiz dessa querela, dessa discussão, foi Tiago, irmão de Jesus. Vamos lá. Vejamos aqui Atos capítulo 15, versículo 13. Todo mundo explanou, todo mundo apresentou suas causas, seus motivos e justificativas. E no capítulo 13, e havendo-se eles calado, silêncio no tribunal, no primeiro concílio de Jerusalém. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Então, ele faz toda uma explanação. E vamos vir aqui, versículo 28. Qual foi o veredito? Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós não vos impor encargo nenhum. Não precisa da lei, com seus preceitos cerimoniais, com seus preceitos morais, com seus preceitos civis, da circuncisão, de guardar as festas, de guardar o sábado, de guardar o comer, o beber, a lua nova, né? De realizar a Páscoa, o Pentecoste, a colheita, nada disso. Isso é da cultura judaica. Pareceu bem ao Espírito Santo e Tiago, o pastor, sendo aí recebido por Deus com o dom de profecia, né, o dom de sabedoria da palavra de ciência, ele fala: não vamos colocar nenhum tipo de peso aos gentios, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. 2. Do sangue. 3. Da carne sufocada. E 4. Da fornicação. Então, idolatria, sangue, você estrangular ali o frango e comer, ou mesmo fazer um chouriço, é proibido, porque ali contém sangue, e sangue é vida. E a fornicação, ou todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. Então precisamos nos santificar em relação a essas coisas. Isadora Lomardo, aí um abraço assistindo também, um abraço para você e para toda a sua família. O Fernando, meu grande professor de teatro, a Nanaia, Juan, um abraço a todos vocês.
Então, apenas essas coisas. Dessas coisas farei bem se guardardes. E Tiago ainda fala que não é. Se cumprir essas coisas, será salvo. Não, é porque está fazendo bem. A salvação é pela fé. Bem vos vá. E daí ele despede. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta assinada aí pelo pastor Tiago, filho de José e Maria. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. O que Tiago faz? Manda Paulo e Barnabé voltarem para Antioquia, que era a comunidade deles, e ainda manda 2 profetas, Judas e Silas, não Judas Iscariotes, mas não sabemos também se era Judas, o próprio irmão de Tiago. E Silas, que foi um grande homem de Deus, que acompanhou Paulo na segunda e na terceira viagem, e depois ele se tornou um próximo do apóstolo Pedro, Silvano, escrevendo ainda a primeira carta do apóstolo Pedro. A primeira carta de Pedro é Silvano que escreve juntamente com Pedro, a segunda apenas Pedro que escreve. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Judas voltou, mas pareceu bem a Silas ficar ali. Até a minha esposa está ensinando aí as minhas filhas a cantarem, né, um hino que fala de Paulo e Silas na prisão. É esse mesmo Silas que confirmou que a circuncisão não é necessária. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, irmãos, no primeiro concílio de Jerusalém, pareceu bem o Espírito Santo não se circuncidar, mas guardar essas coisas. Fugir da idolatria, fugir das coisas com sangue, fugir da carne sufocada e principalmente fugir da imoralidade sexual. A virgindade, infelizmente, hoje é bobo aquele que é virgem até o casamento, mas ainda é um conceito, ainda é uma honra, não é? Então que possamos aí voltar aos velhos costumes e bons costumes. A sociedade, infelizmente, hoje, muitas coisas estão com seus valores invertidos, mas que o Senhor possa aí, pelo menos no meio do povo cristão, católico, evangélico. Eu mesmo já participei de um retiro no ano de 2007 com os irmãos católicos na escola Aquiles de Almeida, em que um casal ali falava muito desse assunto de guardar da contaminação sexual. Bem, irmãos, estranhos ao concerto da promessa, já falamos bastante, que tínhamos uma vida sem Cristo, que éramos separados da comunidade de Israel, que éramos alienados aos pactos das promessas, e alienados no sentido de desconhecido, ignorantes. E será que hoje nós somos alienados à Bíblia? Ou será que nós estamos seguindo Josué capítulo 1 e versículo 8? Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite. Porque fazendo assim, prosperarás o teu caminho. Então, para não sermos ignorantes, não sermos alienados, leiamos a Bíblia, irmãos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1. Pedro Henrique, um abraço. Leda Pereira também, que o Senhor vos abençoe. Cabe a nós hoje. Não adianta, por exemplo, eu acredito em Deus, mas eu não gosto de ir na igreja e muito menos de ler a Bíblia. Não, irmãos. Quando estamos namorando, antigamente tinha muito isso, mas hoje, pelo WhatsApp, pelo Face, por mensagens, a correspondência, a carta e a Bíblia é a maior carta de amor
que Deus utilizou os profetas e os apóstolos para escreverem para nós. Então, se você quer ler uma carta de amor, leia a Bíblia, porque a maior prova de amor está ali escrita. João 3,16, que fala que é o versículo mais importante da Bíblia, fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Toda a Bíblia se resume a isso, de Gênesis a Apocalipse, provar o amor de Deus para conosco, semos nós ainda pecadores. Então, leiamos essa grande carta de amor que é a Bíblia, que foi ali confirmada através do sangue de Cristo na cruz do Calvário, e não sejamos ignorantes, mas sejamos ouvintes atentos, lendo, meditando, tendo o Espírito Santo, o autor da Bíblia, como nosso tradutor, naquilo que nós não conseguimos entender, e nos ajudando a praticar aí as boas obras, uma vez que nós cremos em Cristo, e esse crer é a nossa salvação. Alienados aos pactos da promessa, sem esperança na vida futura e sem Deus. Conclusão. Noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Jesus amado, quantas privações! Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximando-nos de Cristo e de Israel. Incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Como síntese da aula, primeira síntese. Os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Segunda síntese. A antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. E a terceira síntese, a antiga condição dos gentios era lamentável. Desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e para o inferno. Ainda bem que nós temos Cristo, que converteu o nosso caminho e nos está conduzindo para junto dele até os céus. 5 reflexões aqui para vocês. Primeiro, o que é a circuncisão? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Segunda reflexão, qual o significado religioso da circuncisão? Seu significado religioso apontava para a santificação, como propriedade peculiar de Deus. Está lá em Êxodo capítulo 19. Lembrando que é no capítulo 20 que começa a lei. Só que no 19, para receber a lei, falando do judaísmo, eles tinham que se circuncidar, porque esse era o sinal da aliança feita com Abraão, lá em Gênesis no capítulo 17. Terceira reflexão. Na lição, qual a constatação em relação à religiosidade dos gentios? A religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Quarta reflexão. Cite os 3 pactos que giram em torno da promessa do advento do Messias. Primeiro, o pacto abraâmico, conhecido como as promessas. Segundo, o pacto mosaico, conhecido como o pacto da lei, ou a dispensação da lei. Terceiro pacto, o pacto davídico, ainda no período da lei, mas dentro da monarquia, do qual sempre haveria um descendente de Davi, que seria rei sobre Israel, e aí Jesus Cristo vindo da linhagem de Davi. E as pessoas na época do ministério terreno de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou seja, reconhecendo que ele era rei. E Pilatos, falando para Jesus, viu, mas você é realmente rei? E ele falando, se eu fosse
rei deles, as pessoas, os meus súditos, não deixariam que eu fosse preso, não deixariam que eu fosse morto. Mas o meu reino não é deste mundo, é o reino de Deus. E eu e você que nascemos de novo, que cremos em Cristo Jesus, que em Atos 3 fala que nós nos batizamos nas águas, e Deus ainda nos selou com a promessa, com o batismo, com o Espírito Santo, nos entregou dons ministeriais, dons espirituais, né? Gozamos o reino de Deus aqui na face da terra e vemos a operação de Deus na vida dos irmãos. Nós estamos vendo o reino de Deus pela fé e veremos face a face quando for o arrebatamento da igreja. Última reflexão. Qual o significado da palavra esperança e a relação do seu principal uso? A palavra esperança significa confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. E no original grego, a esperança está ligada à expectativa do bem futuro. Acompanhe na nossa gravação. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus, Ele abençoe as nossas vidas cada vez mais e mais. Eu quero aí mais uma vez citar o nosso canal, onde as aulas estão mais completas. Está escrito Porções da Palavra de Deus. Quero colocar o link aqui embaixo dessa gravação. Assistam, que isso seja um proveito espiritual para a vida dos nossos amados ouvintes, dos nossos irmãos em Cristo. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso reverendo pastor Osmar, que é o presidente do Ministério Assembleia de Deus Belém em Sorocaba. Pastor Osmar Goulart também, que é quem está encabeçando, né? Pastor Osmar tem a sua idade de 84, 85 anos, e o seu filho, o pastor vice-presidente, está aí permitindo, dando autonomia às igrejas fazendo esse trabalho. Pastor Fernando Trindade, que ontem nos visitou, conheceu a nossa filha, orou por ela, como sacerdote que nós temos aqui na comunidade do Jardim Francine. Presbítero Edinho também, que o acompanhou. Aos nossos superintendentes, coordenadores e secretaria da Escola Dominical, irmão Rafael, irmã Dolores, irmão Anderson, irmã Bruna, a minha esposa, as minhas filhas. No comecinho da aula nós apresentamos, né, para os irmãos a minha filha mais nova, que nós estávamos pedindo oração por ela, e que o Senhor continue abençoando minhas 4 crianças, todas elas consagradas a Deus, né? E que o Senhor nos abençoe cada vez mais e mais. Vamos orar, irmãos? E se você quer aceitar o convite de Jesus para ser salvo, para ver o reino de Deus, para fazer parte das promessas de Israel, para que o Antigo Testamento ele tenha validade na sua vida, a parte espiritual, não a parte daquele povo, né? Não precisamos construir a Arca da Aliança, não precisamos colocar no umbral da porta uma mezuzá, não precisamos acender no meio da sala uma menorá, não precisamos deixar a barba crescer, não precisamos, amados, utilizar, né, o quipá que é destinado àquele povo. Não precisamos de nada disso. Precisamos crer em Cristo. Precisamos ler a palavra, meditar nela e fazer conforme tudo aquilo que nela está escrito. Leia a Bíblia, né? Estamos aí ajudando, auxiliando os irmãos no original, né? Na versão grega, e que o Senhor esteja na sua vida. Eis que sua porta e bato, se alguém abrir, entrarei nele e farei nele morada. Amém? Vamos orar? Se você quiser aceitar Jesus, não precisa, irmãos, ir até o templo nesse momento. Apenas deixa aqui no comentário, mesmo daqui da live, estaremos orando pela sua vida. E nós queremos falar do endereço da igreja, né? Aqui no Jardim Francine, na rua Ariberto Fázio, número 474. Estamos aí com o nosso pastor Fernando, a missionária Regiane, que estão trabalhando em prol do reino de Deus,
Estamos aí também ajudando na Escola Bíblica Dominical. E que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Se você está aceitando Jesus, deixa aí o seu comentário, falando que é tão maravilhoso estudarmos a palavra de Deus, que não existe outra solução a não ser participar do povo de Deus. Querido Deus e glorioso Pai, em nome de Jesus, seu Filho amado, e através do Espírito Santo da promessa, estamos aqui diante do Senhor, pela fé, acreditando em Ti, e pedindo, Senhor, primeiramente agradecendo, que o Senhor venha até nós, ó Pai, nos abençoando cada vez mais, agradecendo a Ti por essa aula, agradecendo a Ti por essas palavras, que elas não são nossas, ó Deus, mas são do Senhor, porque estamos falando da Tua palavra, assim como o Senhor ordenou. Primeiramente, lá em Pedro, fala que os anjos queriam pregar este evangelho, mas a eles foi impedidos, mas nós, ó Pai, estamos aqui como nação santa, como sacerdócio real, como geração eleita, como povo adquirido, e fomos chamados, ó Deus, aleluia, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ó Pai. Aleluia, que teu Espírito Santo seja na vida dos teus filhos, que aqueles que ainda não creem em Ti, mas que estão acreditando a partir desse momento na Tua palavra, faça uma transformação, Senhor, reconcilie essas pessoas com o Senhor, assim como nós queremos ainda falar de Efésios capítulo 2, ó Pai, na grande reconciliação que começou com o Senhor através do seu infinito amor e da sua rica misericórdia para conosco. Abençoe, Pai, as vidas, abençoe, Senhor, aos irmãos que estão assistindo, as suas famílias aqui representadas, a minha casa, Senhor, as minhas filhas, a minha esposa, Senhor, todos nós que estamos, ó Deus, aleluias, aqui prestando honra, prestando homenagem ao Senhor. Nós queremos adorá-lo pelo que o Senhor é, nós queremos louvá-lo por aquilo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo em nossas vidas, ó Deus. Muda, Senhor, tira do cativeiro, traz para uma vida de liberdade, ó Pai, porque a Tua palavra fala e conhecereis a verdade vos libertará. Que nós possamos ser leitores da Tua palavra, que nós possamos ser ouvintes atentos para praticar, Senhor, conforme está escrito ali em Salmo, no número 119, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Esse guardar, Senhor, não significa esconder, mas esse guardar significa prestar atenção, memorizar, e tudo aquilo que vamos fazer é praticar conforme aquilo que está conservado em nossa vida pela leitura da Tua palavra. Abençoe, Senhor, que através do sangue de Cristo as almas possam, Senhor, serem justificadas, e através do Teu Espírito Santo as almas possam começar a fazer as coisas boas, Senhor, preparadas por Deus, para que nós, novas criaturas, possamos andar em novidade de vida, e que o Deus Pai, que traçou esse plano de salvação, continue nos abençoando, Senhor, e nós queremos te agradecer a todas as mães nesse momento, ó Pai, seja, Senhor, mãe de recém-nascido, como a minha esposa, seja mãe, Senhor, de pessoas adultas, como a minha mãe, seja mãe de adolescentes aí, como a minha irmã, e todas as mães, as avós, as bisavós. Aleluia, cuide, Senhor, nesse momento de confinamento, em que os idosos são os mais atingidos, ó Pai, as avós, as mães e todas, Senhor, que o Senhor possa, aleluia, que o Senhor, aleluia, queira, porque o Senhor tudo pode abençoar, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Aqui, minha outra filha que perdeu o posto de caçula, a bênção, mas ainda está conosco, né? Dona Agnes, que o Senhor continue abençoando as minhas filhas. E as filhas, os irmãos, os filhos também. Salmo 127 fala que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre é a sua recompensa, o seu galardão. Como flechas na mão do arqueiro, assim são os filhos na mão do Senhor. Pastor Sandro Moreira, uma vez pregou de que, como assim, flechas na mão do arqueiro? Quando o arqueiro tira uma flecha da sua aljava e atira, ele sabe para onde ele quer apontar, para algum alvo. E nós, quando nós estamos educando os nossos filhos, nós sabemos para onde nós queremos levá-lo. Primeiramente para a direção de Deus e depois para um caminho certo, um caminho correto, conforme está em Provérbios 22:6, que fala que
ensina o menino, a menina, no caminho que tem que andar, para que quando ele crescer não se esqueça dele. Pode até desviar, mas a semente que você plantou estará no coração e o fará voltar para a honra e glória do nome do Senhor. Um abraço, Caio Mateus, Nicolas Americano, Juliano Diniz. Estudamos juntos, hoje sou professor e diretor do seu irmão, o Luiz Miguel. Jorge Lima, professor de matemática e maravilhoso, foi nosso vice-diretor na Escola Francisco Camargo César, quando eu era professor. Um abraço, deixa eu acenar para o professor aqui também. Glórias a Deus, acredito que eu não esqueci de ninguém. Irmãos, que o Senhor continue vos abençoando. Estenda sua mão para cá. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que Paulo saudava no final de sua carta com essa saudação, que eu quero deixar para os irmãos, a saudação final. Estenda sua mão em posição de receber. Vamos citar o versículo 13 do capítulo 13 de 2 Coríntios, que é uma saudação apostólica. Vamos orar? Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a mais doce e íntima comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, desde agora e para todo sempre. E todos vocês que nos assistiram, já agradeço, digam amém, e que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Deixa aí seu comentário, pedidos de oração, deixa aí alguma questão que não foi compreendida, alguma coisa que falamos que os irmãos queiram corrigir, e que nós possamos aí juntos ter uma boa semana, uma semana em paz, uma semana com Cristo, que o Senhor continue nos abençoando em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.